dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Banco de Dados. O objetivo da aula de hoje é exemplificar a junção simples entre tabelas. Ou seja, se eu tenho um relacionamento entre entidades, eu posso gerar relatório exibindo os dados das duas entidades que têm um vínculo. Ou seja, na última aula aprendemos sobre chave estrangeira. O que é chave estrangeira? É quando a chave primária de uma tabela passa a ser um relacionamento na outra tabela. No nosso exemplo, estávamos trabalhando com uma fatura e serviços. Ou seja, quais serviços eu posso atrelar a uma fatura? Ou que fique identificado qual serviço foi feito, qual serviço está atrelado. Você precisa do ID da chave primária da tabela fatura como a chave estrangeira na tabela serviços. Então, podemos analisar aí que temos duas tabelas, né? Então temos os atributos nome do cliente, data de emissão, data de vencimento e valor total da tabela fatura. Na tabela serviços temos o seu ID, temos os serviços, o valor unitário de cada serviço e temos o atributo fatura ID, que é a identificação da chave primária da tabela fatura. Então, toda vez que eu cadastrar uma fatura e colocar essa chave, será feita a referência na tabela fatura. Então, na última aula definimos alguns comandos, entre eles eu quero recapitular aqui, que é o cascade. Se houver um delete na tabela pai, as tabelas filhas também serão deletadas, evitando inconsistência de dados. Se houver um update na tabela primária da tabela pai, as chaves estrangeiras das tabelas filhas também serão atualizadas. O set null, caso uma tabela pai seja deletada ou sua chave primária seja alterada, as tabelas filhas terão as suas chaves estrangeiras setadas para null, exceto quando forem criadas com o parâmetro not null. No action, a tentativa de deletar ou atualizar uma tabela pai será ignorada caso tenha tabelas filhas. E o restrict é a mesma coisa que o no action. Agora vamos fazer uma inserção nessas duas tabelas, no caso na tabela fatura, fazendo referência na tabela serviços. Vamos fazer na prática. Para iniciar essa aula, na atividade prática, vamos fazer o seguinte: vamos abrir o servidor web XAMPP e startar os serviços Apache e MySQL e abrir o PHP MyAdmin. Ao abrir o PHP MyAdmin, para facilitar nas atividades, você pode desmembrar na hierarquia aqui, ramificação, e exibir as colunas das duas tabelas, a tabela fatura e a tabela fatura serviços. O objetivo é alimentar essas tabelas para que possamos fazer uns vínculos, uma junção simples e exibir na tela o resultado deste relacionamento. O interessante é que você pode fazer no banco e gerar um relatório também em uma aplicação. Tá? Então, para iniciar, vamos dar um select, tá? Use banco e dar um select asterisco from e o nome da tabela, fatura, e dar um executar. Pode
observar que o MySQL não retornou nenhum registro, quer dizer que a tabela está vazia. Agora vamos verificar também a tabela fatura serviços. Use banco, select asterisco from fatura serviços. E dá um select, e dá esse select e aperta executar. O objetivo é a gente ter certeza neste momento, não necessariamente, mas nesse momento, que as duas tabelas não contêm nenhum registro, tá? E agora vamos inserir registro nessas tabelas. Então, dá um use banco, insert into fatura values. Então eu vou inserir na tabela fatura, cujo eu tenho o atributo nome do cliente, eu tenho valor, eu tenho o nome do cliente, eu tenho data de emissão, data underline emissão, eu tenho a data de vencimento, data underline vencimento, e eu tenho o valor total desta fatura. Agora eu vou adicionar os valores para cada atributo. Então eu vou colocar aqui o nome do cliente, José da Silva, o nome do cliente. Eu vou colocar a data de emissão no padrão americano, Então eu vou colocar 2016-01-01. Só para efeito didático. Você pode colocar aí qualquer usuário, qualquer data, ou repetir a data que está aí sendo adicionada na tela. Então eu vou colocar aqui agora a data de vencimento, né? Claro que essa data de vencimento é uma data posterior. Então eu vou colocar 2016-01-06. E agora o valor desta fatura, que é do tipo float, e eu vou dar aqui um valor de R$500. R$500. Beleza. Agora eu vou adicionar outro registro, já quero adicionar outro cliente, tá? Eu vou dar um insert into na tabela fatura, cuja eu tenho o nome do cliente, nome underline cliente. Eu tenho a data. Opa, eu escrevi aqui, ó, errado. Data. É importante verificar para não escrever errado, porque senão vai dar um problema e você não vai conseguir executar a query. Data emissão, data vencimento, valor total, e agora os valores aqui propriamente dito para esse registro. Eu vou adicionar Roseli Silva Costa. A data de emissão 2016 -01-02. A data de vencimento 2016 -01-07. E o valor total. O valor total é R$900. Beleza. Após a inserção, eu já quero exibir na tela. Então, dou um select, asterisco from, fatura, o nome da tabela, tá? E ponto e vírgula no final.
Se não tiver digitado nada errado, vai ocorrer tudo certo. O que eu peço nesse momento é que verifiquem os valores dos atributos, o nome da tabela, para não dar nenhum erro. Olha só que beleza! Executou a atualização dos registros, tá? No caso aqui, Josué da Silva, ele tem o ID 2. Roseli Silva Costa, ela tem o ID número 3. Agora que vem a novidade. Nossa, Josué, que novidade! O relacionamento entre as tabelas. Que eu vou inserir agora um registro na tabela fatura serviço fazendo referência aos clientes. Então eu vou dar um use banco e vou dar um insert into na fatura serviço, inserir na tabela fatura serviço, cujo eu tenho uma coluna com um atributo chamado serviços. Eu tenho valor unitário, e eu tenho fatura underline ID. Quais os valores? Values e os valores propriamente dito. Aqui eu vou colocar manutenção de computadores. Vou melhorar aqui, né? Manutenção, M maiúsculo. Manutenção de computadores. O valor unitário deste serviço custa R$80. E a referência, ou seja, qual é o cliente? O cliente é o 2. Beleza, né? Agora vamos adicionar aqui outro serviço. Insert into o nome da tabela, fatura, serviços. Aí eu entro aqui, ó, com os atributos, serviços, valor unitários, valor underline unitário, vírgula, fatura underline ID. Quais os valores? Values. O próximo serviço é manutenção de notebook. Manutenção de notebook. R$200. E qual é a referência do cliente? Eu vou colocar para o cliente 3. E agora vamos mandar executar. E eu quero que seja exibida na tela a confirmação desses registros. Eu dou um select, asterisco from, fatura, serviços. Tá? Então aqui, recapitulando, o que pode acontecer é digitar incorretamente o nome da tabela, fatura serviços, os atributos serviços, valor unitário, fatura ID. Lembrando, o fatura ID, ele é a chave estrangeira que está fazendo referência da chave primária na tabela fatura. Então eu estou dizendo que o registro da fatura cujo ID é 2 está se relacionando com o serviço da tabela fatura cujo o fatura ID também é 2. E a mesma coisa para o registro que tem a fatura com a chave estrangeira, que é 3.
Então eu vou mandar executar esse script. Opa, gerou um erro no console. Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Então ele está dizendo aqui que não existe a coluna serviços com S. Então eu escrevi aqui, ó, errado. Tá? Eu escrevi errado. Então eu vou consertar aqui, colocar o C e agora mandar executar novamente. Olha só que beleza. Então ele disse que o serviço de manutenção de computadores custa R$80 e é do cliente 2. Não confunda o ID da tabela serviços fatura com fatura ID. Aqui eu estou dizendo que o serviço manutenção de computadores custa R$80 e é do cliente 2. Eu estou dizendo que o serviço manutenção de notebook custa R$200 e é do cliente 3, que pertence à tabela fatura. Então, o que eu vou fazer neste momento? Eu vou fazer uma junção simples para mostrar na tela ou em um relatório, por exemplo, o nome desse cliente, a data de emissão, a data de vencimento, o valor total do serviço, por exemplo, junto com o valor do serviço da tabela fatura-serviço e o valor unitário deste serviço. Então, o que eu vou fazer neste momento? Uma junção simples, tá? É importante ter bastante atenção nesse momento, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Use banco, tá? Eu tenho o que? Eu tenho a possibilidade de dar aqui um select, tá? Um select, um from. Depois do from, colocar a cláusula where e o end, tá? E o end. Façam igual eu estou fazendo. Por quê? Para entender, tá? Então eu vou começar primeiro pelo where, tá? Eu tenho aqui no where que colocar uma comparação, tá? Uma comparação. Então, se eu estou dizendo que eu estou pegando o ID da tabela fatura e a chave estrangeira da tabela fatura serviços, eu estou fazendo uma comparação. Se for igual, eu quero que fala de que fatura aquele serviço está atrelado. Então eu vou começar dando um apelido para cada tabela. Então, aqui em from eu vou colocar o nome da tabela, fatura, tá? Fatura, o nome da tabela é fatura, as F, vírgula, o nome da outra tabela que contém a chave estrangeira, fatura, serviços, as S de serviço. Então, eu estou dando um apelido para cada fatura. Eu estou dando uma identificação que eu chamei para a tabela fatura, eu chamei de F. E para a tabela fatura serviço, eu chamei de S. Agora, eu vou pegar e colocar aqui no where que f.id é a chave primária da tabela fatura. Se for verdade que for igual a chave estrangeira da tabela fatura serviço, então eu vou colocar aqui o ID, né? O ID da tabela fatura é igual
a chave estrangeira da tabela fatura-serviços? Se isso for igual, eu quero que seja exibida na tela para mim o nome do cliente. Então eu vou dar o F ponto nome do cliente, tá? Vírgula. Eu posso exibir todos os atributos, todos os valores, ou não, tá? Fica ao seu critério, vai depender da sua necessidade. Eu, neste momento, eu quero exibir o nome do cliente, tá? F ponto a data de emissão, vírgula, F ponto a data de vencimento, vírgula, F ponto valor total. Agora que vem aqui uma coisa que confunde muitos iniciantes, que é o seguinte: como que eu vou fazer a referência dos valores da tabela fatura serviços? Simples, você vai pegar o S que você referenciou e vai dar um ponto. Ele vai lá e filtra tudo que existe na tabela fatura serviços. Então eu vou pegar o que? O serviço, no caso é o nome do serviço. Eu vou pegar também o valor, né? O valor do unitário desse serviço, tá? Beleza, estamos quase lá, tá? Então agora, o que basta a gente fazer? A gente identificar qual é a fatura, certo? Então eu vou colocar aqui que EF.ID, né? É igual, eu tenho lá, eu sei que eu tenho dois registros. Um é 2 e o outro é 3, né? Um é 2 e o outro é 3. Então, se tiver o vínculo, ele vai trazer, tá? Ele vai trazer. Recapitulando, eu quero que selecione na tela, exiba na tela para mim esses valores, né? O nome do cliente, a data de emissão, data de vencimento, o valor total, os serviços, o valor unitário. Eu dei um apelido para cada tabela, onde eu tenho que para F representa a tabela fatura, e para S representa a tabela serviços, onde o ID, a chave primária da tabela fatura, é igual a o atributo que representa a chave estrangeira na tabela fatura serviços. E a condição, que é o AND, e a condição desta fatura, que é o ID 2. Então, se eu tiver esse relacionamento, eu consigo trazer. Então, eu vou dar um executar. Se tiver tudo correto, deve exibir na tela